Hum, Bom, bom dia a todos e todas. A gente está na segunda aula aqui de métodos numéricos para escoamentos e nano e micro escalas, né? Só comentando sobre a questão do nosso cronograma, né? Eu vou estar invertendo. Hoje a gente tinha programado a ambientação e a parte da máquina virtual, em função das respostas que a gente teve do último formulário. Acho que ainda falta mais duas pessoas estarem respondendo, e aí na próxima semana, junto com o Alexandro, a gente vai tentar criar a máquina virtual juntos, né? E também vou comentar um pouco sobre tanto o projeto quanto eu vi que pelo menos um quarto das pessoas que responderam ainda não tem familiaridade com o Linux, né? E aí, com isso, a gente vai estar tentando trazer pelo menos o básico que vai ser necessário para a discussão, né, e a execução dos laboratórios que a gente programou, né? Então, eu vou hoje falar essencialmente da parte continuar, né, a ideia dos métodos em multiscala e trazer alguns exemplos, de fato, onde há essa necessidade de você fazer uma descrição atomística, né, para justificar e introduzir em seguida a chamada dinâmica molecular, né? Então, a gente vai estar, ao longo do curso, né, discutindo desde átomos, né, depois vai vir uma discussão a nível mesoscópico, a partir do Boltzmann na rede, e finalmente, né, a nível do contínuo, né, com a dinâmica de fluidos computacional, né, vai ser ao final do curso. Então, a ideia de estar introduzindo cada uma dessas metodologias vai permitir que vocês tenham um panorama, né, sobre as possibilidades em termos dessas técnicas, que vão estar costurando aí as várias escalas, e a ideia, a partir disso, né, propor, né, uma proposta de projeto que pudesse estar trazendo, né, essas várias contribuições, tá? Bom, quanto à máquina virtual, deixa eu só comentar que vocês podem estar entrando na página do E-Disciplinas, né, do nosso curso. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Onde, essa aqui são as disciplinas que eu estou ministrando esse semestre, a nossa. Eu abri uma aba, né, chamada Máquina Virtual, que lá tem as instruções necessárias para vocês estarem baixando alguns dos códigos ou softwares que são importantes para essa implementação, né? E em seguida tem as informações sobre a máquina virtual em si, um espelho dela e as informações de acesso a ela. Então a gente vai fazer juntos na próxima semana, né, essa instalação. Se alguém quiser tentar antes, fique à vontade, mas é necessário já estar baixando, né, algumas particular, né, essa ferramenta chamada VirtualBox, que ela é gratuita e disponível para vocês estarem fazendo um download, tá? Então, a partir disso, a gente vai conseguir instalar essa máquina e o que foi montado, né, para essa disciplina, essencialmente já tem todos os softwares que são necessários para estar rodando a disciplina, compilados e funcionando, né? Então, é algo que permite que a gente não tenha problemas em relação à própria tipo de hardware, né, ou mesmo os diferentes softwares ou versões que vocês podem estar trazendo, né, para a máquina de vocês, né? Então, dessa forma, fica algo uniforme e que pode ser usado, vai ser usado ao longo do curso inteiro, tá bom? Então, essa aqui é uma atividade que a gente vai estar realizando na próxima semana, mas se quiserem já estar baixando e vendo as informações, está nessa aba da máquina virtual, no disciplina, no ambiente da nossa disciplina, e a aula anterior também já está disponível lá, né, com os vídeos e os slides. Então, ao final de cada aula, eu vou estar incluindo, né, no e-disciplinas, né, esse material, tá? E toda vez que for necessário algum material de leitura, como artigos, ou mesmo referências, né, quanto que a gente vai estar discutindo,
eu vou estar disponibilizando aqui nesse ambiente, tá bom? Acho que todo mundo está inscrito já, então vocês podem acessar através do edisciplinas.usp.br. Bom, então voltando aqui à nossa discussão da aula de hoje, né? Então a gente vai estar finalizando a discussão sobre os métodos em multiscala e introduzindo a dinâmica molecular no meio da aula, né? Então fique à vontade de estar trazendo qualquer pergunta ao longo do processo, né? A ideia aqui é que não seja um monólogo, mas pode estar trazendo o que vocês acharem de dúvidas, né? E também comentários também a respeito até dos projetos que vocês já estão fazendo em andamento, né? Então a gente pode fazer um paralelo e estar discutindo em cima do que pode ser feito ou que estaria correlacionado, né, com o tópico que a gente vai estar discutindo aqui, tá bom? Bom, então a primeira pergunta que eu vou estar colocando, né, para a gente estar discutindo hoje é quanto como a gente está interessado nos métodos de escoamento, né, tanto em micro quanto em nanoescala, né? Lembrando que em microescala você tem uma conversa direta com a parte do contínuo, né, que é algo que já é conhecido, as leis que definem, né, essa dinâmica de fluidos no meio contínuo. A pergunta é, o que é que acontece quando a gente vai para nanoporos, né? E aí vem uma questão que é importantíssima, né? Se essas leis que a gente conhece do macroscópico, né, ou seja, as leis do contínuo, elas ainda continuam válidas. Por que eu tenho que me preocupar em olhar esse problema agora do ponto de vista atomístico, né, ou do ponto de vista de partículas e molecular, né, sendo que eu já conheço quais são as leis macroscópicas da dinâmica de fluidos, né? Então, e aí vem uma pergunta que vai sair naturalmente dessa discussão, o que é um fluido, né, do ponto de vista tanto da dinâmica de partículas, né, ou do ponto de vista do contínuo, né? Então, em algum momento, a gente está tendo esses dois olhares, mas certamente a gente está falando do mesmo sistema, né? Então, de alguma forma, essas representações elas vão ter que se conversar, né? E aqui a ideia é tentar definir, e até do ponto de vista computacional, né, de modelagem, entender como que a gente pode estar mapeando ou monitorando esse comportamento desses fluidos, né? Então, para isso, eu preciso definir o que é um fluido, né? E também preciso saber o que é que acontece com esse fluido quando a gente estiver numa situação como os nanoporos, né, onde as leis macroscópicas da dinâmica de fluidos não são válidas mais, né? Então, a gente precisa agora reentender, né, ou melhor, em muitos casos, fazer, né, e obter esses modelos que não são conhecidos a priori. Bom, então, qual que é a ideia hoje? Eu vou comentar sobre essa dinâmica de fluidos, né, e particularmente, no caso, pensando em nanoporos, né, porque esse aqui é o regime onde a parte do contínuo falha, né, e a gente vai falar sobre cálculos envolvendo a nanofluídica, né, então esse vai ser o nosso sistema básico. Eu quero saber como é que é o escoamento desses fluidos quando eu vou para poros que é da ordem de nanômetros, né? E para isso vai ser necessário trabalhar, né, as simulações moleculares em multiscala. Então, vou dar um panorama de como é que isso é feito na prática, né, a partir de alguns exemplos, que são exemplos desenvolvidos, né, no nosso grupo. E, finalmente, né, como é que esses fenômenos podem ser entendidos agora pensando em modelos reais, né? Ou seja, sistemas que estariam próximos ao que você pode construir ou que você tem na natureza, né? Seja a partir de nanotubos, né, de carbono, seja a partir de nanoporos em meio poroso, como no caso de rochas, né? Então, a ideia aqui é exatamente poder estar mostrando um panorama, né, de possibilidades quando a gente estiver tratando dessa questão da dinâmica de fluidos, tá? Isso quando você vai para a escala nanométrica, né? Bom, qual é a motivação principal aqui, né? Uma das motivações principais, no caso particular das simulações que são realizadas, né, aí envolvendo tanto o professor Rafael quanto o professor Júlio, a gente está entendendo o que é que acontece com os fluidos, né,
E aí entenda fluidos de uma forma bem geral, em termos de possibilidades, né? Depender do tipo de sistema que você está interessado, seja óleo, gás natural, seja uma solução com nanopartículas ou surfactante, né? E a proposta é entender como é que é essa dinâmica de fluidos, ou mesmo, né, como a gente já havia vocês trouxeram na semana passada, né, o problema de na célula combustível, ou mesmo um problema na matriz de material cimentício, né? A ideia é bastante similar, né? Você está falando de um fluido, no caso do cimento seria a água, por exemplo, o CO2, que estaria permeando, né, aquele meio poroso, e nesse caso ele vai estar envolvendo poros que você tem tamanhos distintos, em escalas distintas. E aí o comportamento desse fluido vai ser diferente para cada uma dessas escalas, né? Então a pergunta é como olhar globalmente e mesmo de uma forma localizada, né, o comportamento desses sistemas ao longo desse processo, né? Então o que a gente vai estar, para vocês terem uma ideia, né, em termos de possibilidades, né, note que a grande vantagem aqui que a gente vai estar mostrando do ponto de vista da dinâmica molecular é você poder está descrevendo qualquer sistema a priori, né? Então, a menos que você, mesmo, né, se você tiver reações químicas acontecendo no sistema, a gente tem maneiras, né, que estão sendo ou desenvolvidas ainda ou bastante maduras, né, só que com um custo computacional maior, que permite que a gente possa estar fazendo essa descrição, né? E aqui eu vou trazer alguns exemplos que vai estar ligado a essas interações, né, entre um meio poroso, no caso pode ser rochas, argilas, ou o próprio cimento, né? Junto com fluidos, que vão ser fluidos complexos, né? E aqui a gente vai estar falando, por exemplo, do óleo cru, da salmoura, ou seja, água com sais minerais, né? Envolvendo outras partículas, como o caso de nanopartículas, por exemplo, né? E a ideia é tentar entender como essas interfaces, né, que vão envolver várias interações, né, e diferentes tipos de descrições, podem ser feitas de tal modo que a gente possa entender como é que é o escoamento, né, desse fluido nessa escala, ou seja, na escala da ordem de nanômetros, né? Então, as coisas aqui vão mudar, porque vai envolver uma interface, né, direta, que ela já não é mais, ela tem um efeito eminente, né, bem como as interações entre a superfície, né, do meu meio com o fluido que eu estou interessado e as interações entre fluidos, caso eles não sejam miscíveis, né, como é o caso da água e do óleo, tá? E ela é controlada por outras partículas. Então, note que esse tipo de sistema, né, ele carrega toda uma questão sobre multicomponente, multifísica e multiscalas, né? Então, a gente consegue, de fato, né, a partir dessas ferramentas que vamos estar apresentando para vocês, poder prover informações, né, que permitem que a gente entenda melhor como é que é o comportamento desses fluidos aqui, né? Bom, e aí mais interessante que eu vou também trazer na aula de hoje, né, é como é que é o fluxo, né, desses fluidos nessa escala. Então, vai começar a aparecer efeitos devido à parede, devido às interações entre os fluidos e devido às interações entre o fluido e o sólido, né? Então, fluido sólido, fluido, que só uma descrição atomística ela permite você poder estar descrevendo de uma forma completa, né, essas interações. Então, esse tipo de efeito ele não ocorre apenas em nanoporos, por exemplo, de rochas, mas ele aparece na célula combustível, aparece no cimento, aparece em nanoestruturas, né? Então, todas essas informações e sistemas vão ser algo que vai ser possível a gente tá explorando, né? E um caso que eu vou estar trazendo é o caso de membranas, assim, conversa com vários projetos de alguns de vocês, né? Então, entenda membranas como um meio poroso que ele tem uma certa similaridade, de novo, com o que a gente tem em célula combustível, né, e no cimento, tá? Bem como o comportamento, né, desses fluidos, quando agora a gente vai para um regime que essa interação ela é basicamente regida pela interação sólido-fluido, né?
mas lembrando que a gente também vai estar interessado nessa interface fluido-fluido, né, que é algo que é importante para descrever o escoamento desses sistemas. Né? Bom, então essa vai ser o nosso menu de hoje, né, essencialmente. E eu só vou retomar, né, algo que foi discutido na aula passada, né, por que a gente está interessado no fluxo no meio em nanoporos, né? Ou melhor, nessa ideia de nanofluídica. Pelas possíveis aplicações que a gente já tem, né, desses sistemas. Então, uma delas é de sensoriamento, né? Então, você consegue identificar a partir do monitoramento de alguma propriedade física, por exemplo, a condutância, né, em função do tempo. Se você tem moléculas passando, né, próximo a esse dispositivo, que é um dispositivo em escala nanométrica, né, você observa uma mudança de sinal, né, se há uma interação dessas moléculas com o teu sistema. Então, dessa forma, você consegue monitorar, né, o que está passando molécula a molécula naquele sistema. Então, note o nível que a gente chegamos, né, em termos de acesso, né, para poder estar identificando, né, em alguns dos casos, condições, né, que você pode identificar molécula a molécula o que está passando naquela nanoestrutura ou naquele sistema. Né? Então, isso abre muitas oportunidades em termos de dispositivos, né, em particular em engenharia. Tem um caso da separação, que é bastante motivador, porque você acaba resolvendo um problema em termos de custo, né, e também um problema em termos de material, né, de peso de material, que é talvez a grande limitação para o uso em operações na indústria. Né? Então, com isso, se a gente pensar num regime de fluxo, né, que está acontecendo em meios nanoporos, né, você acaba resolvendo, em parte, né, algumas das questões ligadas ao custo e eficiência também em termos de seletividade, né, e, ao mesmo tempo, uma melhora, né, tanto na separação, né, quanto na permeabilidade desses sistemas. Né? E, finalmente, controle, porque a gente consegue fazer, né, agora, com nanofluídica, alguns dispositivos que, a partir, né, de ou variações em termos da corrente elétrica, né, ou variações em termos de gradiente de pressão, temperatura ou composição, você consegue fazer uma dinâmica dos íons, né, que você teria no fluxo, no fluido, ou de algum tipo de componente químico, né, de tal forma que a gente possa controlar, né, essas correntes, esses fluxos, da mesma forma, da mesma maneira que a gente consegue controlar, por exemplo, o fluxo de corrente elétrica, né, ou seja, a eletricidade. Né? Então, você pode pensar em dispositivos que permitam, né, que agora a gente tenha um controle do fluxo, né, dos nossos fluidos, que isso está acontecendo de novo na escala nanométrica, né, e tem uma série de vantagens, como a gente já havia trazido, né, na aula passada. Bom, qual que é o ponto quando a gente trata de fluidos confinados? Né? O que é que tem de diferente, no final das contas? E aí eu já havia adiantado isso, né? Eu vou trazer aqui para vocês novamente, porque é onde, de fato, tudo que a gente conhece da dinâmica de fluidos no meio contínuo, né? Ou seja, que são ensinados desde a graduação nos cursos de engenharia, aqui simplesmente já não atende mais. Né? Então, aquelas leis que a gente conhece, né? Elas não são completamente satisfeitas. Isso acontece por vários motivos. Né? O primeiro motivo, né, que se a gente pensar no nosso fluido que estaria confinado em meios, em um nanoporo, por exemplo, a densidade, né, desse fluido nesse poro é diferente da densidade do bulk. Né? Bom, qual a implicação disso? A implicação disso é que várias das propriedades termodinâmicas que a gente conhece, né, ela acaba se alterando, ou seja, a temperatura e pressão onde um fluido vai se solidificar, né, ou você tem outros processos, né, de transformação líquido-gás, né, isso vai acontecer em condições distintas das condições que a gente teria na região do bulk, né, no sistema bulk, o que implica, né, numa releitura e mesmo, né, você ter que refazer
né, toda a caracterização desses fluidos quando a gente estiver tratando nessa escala, né? E aí um ponto que acaba explicando muito desses efeitos vem do fato de que quando você está confinado, né, esse fluido, por essa questão da limitação de tamanho, né, significa que você vai começar a ter um efeito de superfície, ou seja, essa interação do nanoporo, né, da minha fase sólida com o fluido, ela se torna importante. Quando a gente vai para o meio contínuo, essa interação com a parede ela não é tão importante assim, né? Ela rapidamente morre, mas quando a gente está nessa escala, ele ainda é bastante relevante, né? E no caso em particular da água, né, que é um dos fluidos que a gente vai mais estar estudando, isso vem o porquê que com essa limitação de tamanho, o que a gente tem é uma quebra, né, nas redes de ligações de hidrogênio da água, e, portanto, a descrição desse fluido ele acaba sendo alterada. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual, né, parte, né, do que a gente conhece no macroscópico, ele deixa de funcionar aqui na escala nanométrica, em função dessa interface, né, e também do efeito de tamanho e confinamento que a gente tem nesses fluidos, né? E aí, como eu havia comentado, o fato de você confinar e você ter uma mudança na densidade, né, isso faz com que o diagrama de fase, ou seja, a densidade por temperatura, poderia ser pressão, temperatura, né, o volume, temperatura, né, ele acaba se alterando, e aí tudo que a gente conhece no bulk, ele deixa de ser válido, e aí precisamos reencontrar, né, ou recaracterizar esse comportamento, e ele vai depender, né, ele já não vai ser mais geral, como acontece no bulk, mas vai depender dessa interação do sólido com o fluido, né? Então, por isso que você não tem como estender de uma maneira generalizada, né, esse comportamento termodinâmico, que é a base para qualquer tabela do pessoal da engenharia química, por exemplo, né? O que você faz é encontrar as equações de estado para o fluido, só que para a fase bulk. A questão agora é que essas equações de estado que a gente conhece para a fase bulk deixam de funcionar, né? Ou seja, não são mais válidas, né, quando a gente, na maior parte das vezes, quando a gente vai para a escala nanométrica, né? E é onde entra alguns efeitos vão aparecer, né? Novas transições de fase, essa reestruturação do meu fluido, né, em termos do ponto de vista molecular, em particular as camadas mais próximas das paredes, né, ela vai ter um comportamento que torna esse fluido imóvel, né, então ela é muito menos difusa, né, então você não vai observar tanta difusividade das moléculas próximas a essa parede, ou seja, muito diferente do que a gente conhece quando a gente está na escala no macro, né? Então, portanto, o fato de você ter moléculas quase que paradas aqui, ou com difusão muito baixa, né, implica que você vai ter um comportamento agora em termos da velocidade, da viscosidade e da difusão, que são distintos do que a gente tem no bulk. Ou seja, quando você confina o fluido, né, vários fenômenos eles aparecem, emergem, e que leva uma releitura, né, do comportamento, do escoamento desses fluidos quando a gente vai na escala nanométrica. Então, para isso, se entende que esses modelos do contínuo eles deixam de funcionar. Por que eles deixam de funcionar? Essencialmente porque você não consegue descrever essa interação, né, esse comportamento na parede, né, entre o sólido e o fluido, né? E, essencialmente, você está mudando o diagrama de fases daquele sistema. Então, para isso, a gente vai precisar de uma descrição atomística. Então, e é dessa forma, né, que eu vou justificar o fato da gente começar o curso em multiscala a partir da dinâmica molecular, que vai ser um método que vai me permitir, né, nos permitir fazer uma descrição atomística desse fluido, né, e a partir disso a gente vai começar, então, toda a discussão quanto à parte do escoamento, né, dos fluidos, começando pela escala nanométrica, né. Eu vi aqui uma pergunta da Jaqueline, se acontece só com água. Não, ela vai depender, qualquer sistema, né, que vai envolver essa interação sólido-fluido, né,
a depender de como é que essa interação, ela pode gerar, né, um comportamento distinto das moléculas, ou seja, você forçar um certo ordenamento dessa molécula ou uma desordem, né? E isso é que vai estar configurando, né, como é que essas moléculas estão estruturadas no sistema, né? Então, da mesma forma que a gente tem superfícies que são hidrofóbicas, ou seja, você tem uma formação de gotas naquela superfície, ou hidrofílicas, que você vê essa água esparramando sobre aquela superfície, a gente pode ter algo como oleofóbica, oleofílica, né? Ou outras características que possam estar descrevendo esse sistema. Então, não é específico para a água, mas a água, eu chamo a atenção da água porque a água, primeiro, que é um dos fluidos mais complexos que a gente tem, né? Tem uma série de anomalias termodinâmicas que a água carrega, e é o outro fato de que grande parte dos, talvez seja um dos solventes mais utilizados, né? Um solvente universal que você consegue estar aplicando em uma série de situações, né? Então, ela seria o nosso fluido primário, vamos colocar assim. Mas essas informações, elas são extensíveis, né, a qualquer outro sistema. Tá legal? Mas o que vai reger seria isso. É como é que o diagrama de fases muda quando você sai do bulk e confina o fluido, e como é que as interações sólido-fluido vão estar regendo, né, esse tipo de situação. Tá? E vai alterar a viscosidade, difusão, né, e, consequentemente, o escoamento desse fluido. Tá legal? Então, só para dar um caso, né, um exemplo, muitas das vezes a gente acha que o meu fluido, né, ele estivesse na forma líquida a uma determinada temperatura e pressão, mas, na verdade, por conta do confinamento, ele já congelou e aí você não vai ver difusão alguma, né? Então, pelo fato de você confinar espacialmente, né, você alterou o teu diagrama de fases e, portanto, a temperatura que a gente achava que ele estava na fase líquida, ele agora vai estar na fase sólida e aí a dinâmica é bem diferente, né? Então, essa que é não limitações, mas os efeitos quando você confina, né, esse fluido nessa escala. Tudo bem? Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade em tá trazendo, né? Então, essa aqui é para eu justificar por que a gente precisa olhar o meu sistema do ponto de vista de dinâmica molecular, né? Isso vem em função dessa interface, essa interação entre a fase sólida e fluido, né? E ela é regida essencialmente pelo efeito de tamanho, de confinamento, né? Que, consequentemente, vai estar alterando o diagrama de fases do meu material, do meu fluido, né? E, portanto, eu preciso prestar atenção, né? Já que o modelo do contínuo ele já não vai mais funcionar, né, quando a gente estiver tratando na escala nanométrica. E várias das aplicações aqui recaem na escala nanométrica, né? Célula combustível, a parte do cimento, né? Separação de gases e assim por diante. Bom, então, como havia comentado, né, trazendo de novo a informação que foi discutida na aula passada, se eu estou falando desse regime de 10 a 100 nanômetros, né, a gente tem essas limitações em termos do que é que a gente vai estar tratando, e a dinâmica molecular é o método, né, que, de fato, vai estar descrevendo, em particular, essa região, né, até 10 nanômetros, em função do custo computacional, né, e das informações que a gente pode estar extraindo dessas simulações, né? E a dinâmica molecular nada mais é, como vocês vão ver, a resolução das equações de Newton, de movimento de Newton, a partir de um potencial interatômico que a gente vai discutir hoje aqui, né? Já a parte do contínuo, né, essencialmente ela vai estar trazendo dois ingredientes, a parte eletrostática ou hidrodinâmica, né, que é resolver as equações de Navier-Stokes. E aqui, o fato de, se você for, né, de fato, para a região macro, né, então, esses efeitos de parede e interações sólido-fluido, ele são minimizados, né, então, o efeito de tamanho ele acaba não sendo tão relevante assim,
e a gente pode fazer essa descrição, né, lá na Navier-Stokes. Tá? Só que na região intermediária, né, entre um caso e outro, que é o nosso problema, porque a gente tem ou um caso onde você é muito computacionalmente seria muito difícil, né? E eu precisaria estar descrevendo o que está acontecendo em termos na parede, né? Então a dinâmica molecular ela tem a limitação que, apesar de você descrever bem esse comportamento, né? Ela note o que aconteceria quando você está no contínuo, né? E aqui a concentração de um determinado íon em função da distância, né, dessa distância H aqui, entre uma placa e outra. Né? Então, aqui tem a fase sólida. O meu poro é constituído pela a parte sólida, né, que tem uma certa carga, e meu fluido, aqui a água com íons, né? E eles estão separados a uma certa distância. Né? Se essa distância é da ordem de nanômetros, ou seja, abaixo de 10 nanômetros, né? Note que, se eu fosse fazer uma descrição do contínuo, que é essa curva vermelha, né, ela teria esse comportamento. Né? Se eu faço uma descrição por dinâmica molecular, né, você tem um efeito, que é esse pico aqui, que é um pico característico porque você tá tendo uma demonstração da interação da parede com o fluido. Né? E aí, com isso, você vai observar uma acumulação desses íons próximo a essa parede. Então, note que esse comportamento o contínuo não consegue recuperar. Então, essa descrição, né, da dinâmica de fluidos, quando ele está confinado na nanoescala, né, ela não é bem descrita pelo contínuo, pelas equações que a gente tem no contínuo, porque a gente não leva em consideração esse comportamento. Né? Mas, obviamente, você tem um custo computacional aqui. Se eu for para sistemas bem maiores, né, da ordem de 100 nanômetros, por exemplo, o custo computacional é muito maior, né, é proibitivo, na verdade, e as escalas de tempo de comprimento que você consegue acessar, elas também são bastante limitadas. Né? Se a gente for agora olhar para o contínuo, né, então, de novo, a limitação aqui é que a gente não consegue recuperar esse tipo de descrição, né? Então, o efeito de parede, né, dessa interação sólido-fluido, ela não é bem descrita. E aqui, essencialmente, a gente tem uma limitação como está descrevendo a interação do íon com a parede, ou do íon com íon, e o íon com solvente. Né? Então, o meio, a descrição, a partir das equações de Navier-Stokes, elas não conseguem capturar, né, esse efeito que é devido ao efeito de interação, né, que ela está acontecendo no nível molecular. Né? Então, como carregar, né, essa informação de uma escala para outra, né, de tal modo a corrigir esse problema quando a gente vai em nanoescala, é uma das questões, né, que a gente vai estar trazendo aqui nessa discussão e ao longo do curso. Tá? Então, isso justifica o fato que, se eu quiser falar de nanofluídica, né, eu não tenho como simplesmente só tratar usando a teoria do contínuo, que é o mais usual na engenharia, né, e eu preciso considerar os efeitos atomísticos, né, os efeitos das interações entre átomos e moléculas, que isso é uma das técnicas para se conseguir fazer essa descrição seria a dinâmica molecular. Né? Bom, então, para isso, eu já havia trazido, né, na aula passada algumas estratégias em como tentar fazer essa costura entre as várias escalas. Né? Então, envolve aqui uma estratégia em multiscala. E a ideia, como havia comentado, é a gente tentar combinar diferentes níveis de resolução e vamos olhar principalmente para essas variáveis, né? Como é que a energia se compara entre as diferentes escalas, ou seja, a minha energia que eu descrevo, a interação fluido-fluido na dinâmica molecular, ela tem que ser similar, se não a mesma que você descreve no contínuo, né? As escalas de tempo, elas vão ter que ser comparáveis, né? Ou, de alguma forma, a gente tem uma maneira de acelerar, né, esse processo, porque vão ser escalas de tempo, fenômenos que vão estar acontecendo em escalas de tempo distintos, né? E a parte do comprimento, né? Ou seja, espacialmente, né? Se eu quiser tratar o meu sistema de um nanoporo, usando a teoria do contínuo, eu preciso
está nessa condição, né? E aí, como técnicas, né, eu falei bem rapidamente, agora eu vou estar indo um pouco mais, discorrer um pouco mais sobre esses processos, né? Primeira estratégia, que talvez seja a mais madura atualmente, é uma estratégia chamada sequencial, que essencialmente a gente tem para cada escala, né, a gente está tratando o mesmo sistema, né? Então, escoamento de fluidos de um determinado fluido num determinado poro, né, um determinado tubulação, e eu quero descrever isso sobre as várias escalas, né, desde a dinâmica, desde a parte atomística até o contínuo, né? Então, o que a gente vai fazer, essencialmente, é estar escrevendo cada escala de uma forma diferente, como é já feita, né? A gente conhece técnicas que permitem que a gente possa estar trabalhando cada uma dessas escalas, e simplesmente a gente vai estar trazendo informações de uma escala mais acurada para outra, ou vice-versa, entre os diferentes níveis de resolução, que seria o equivalente a, por exemplo, eu trazer a viscosidade que é obtida pela dinâmica molecular e colocar dentro, né, de uma descrição com uma rede Boltzmann, né, que é uma mesoscala, e na mesoscala eu consigo obter, por exemplo, o ângulo de contato ou a permeabilidade, que eu posso depois colocar dentro das minhas equações de Navier-Stokes, né? Então, com isso eu vou conseguindo criar uma escada, né, uma sequência onde eu carrego uma informação mais básica, né, para uma descrição em termos de comprimento e tamanho e tempo muito maior, né? Uma outra estratégia, que é chamada de híbrida, né, ela permite que a gente possa rodar simultaneamente, né, dois níveis de descrição, né? Então, seria o equivalente a eu estar fazendo a dinâmica molecular junto com o cálculo de primeiros princípios, por exemplo, né? Então, ela dá um certo número de passos na dinâmica, né? E aí chega um momento que ela vai ter que corrigir, né, essas interações, e aí você dispara um cálculo de mecânica quântica, por exemplo, né? E depois isso vai sendo feito simultaneamente. Então, dá para fazer a mesma coisa, né, pensando em termos do mesoscópico, com Navier-Stokes. Então, ele começa com a parte de rede Boltzmann, né? Então, você tem a descrição na mesoscala, e essa descrição ela alimenta, né, uma solução da parte de Navier-Stokes. Então, isso é possível fazer dentro do mesmo software, né? Então, você vai estar rodando diferentes níveis de resolução simultaneamente, né? E, finalmente, um outro termo, estratégia que eu trouxe na aula passada, né, que você pode estar mudando ao longo da simulação, né? Então, o processo ele entende que vai ser necessário estar mudando, como no carro, né? Você está mudando de marcha, né? E aí você joga o problema para uma outra escala, né? Resolve aquela situação naquela escala e depois volta para a escala, quando necessária, né, para uma escala mais acurada, né? Obviamente, isso aqui é muito mais difícil, né, de você estar implementando e não tão geral quanto a parte sequencial ou a parte híbrida, né, porque vai envolver especificidades, né, do teu sistema, né, mas que já é possível estar realizando estratégias como essa, né? Então, a gente vai discutir nesse curso, essencialmente, essa parte, né, da sequencial, né? Mas lembrando que você tem outras possibilidades, né, quando a gente estiver tratando particularmente de uma estratégia híbrida ou mesmo uma estratégia adaptativa, né? Então, fica também como sugestão até, né, de procurar na literatura e como um projeto, né, de pensar em estratégias híbridas ou adaptativas que podem conversar com os problemas que vocês têm em mãos, né? Bom, então, o exemplo que eu vou estar trazendo aqui, né, é um exemplo que envolve um problema bastante complexo, no sentido de ele tem campo elétrico, né? Ele vai ter uma parte hidrodinâmica, e ele vai ter conformações do meu material que não necessariamente é o mais... pode acontecer em diferentes escalas para diferentes sistemas, né? Então, um problema que é muito próximo aqui é o problema da célula combustível, por exemplo, ou o problema de separação, né? Então, o que a gente tem nessa descrição, né?
Eu vou querer tentar simular, né, um eletrolito, né, ou seja, aqui o interesse é para baterias, né? E, essencialmente, esse eletrolito ele vai estar sobre o efeito de um campo elétrico, né? E sobre o efeito de uma diferença de pressão, ou seja, você tem um fluido que vai estar passando, né, por esse eletrolito, né? Lembrando que esse fluido, ele, na verdade, é constituído por cargas, né? Então, ele tem íons, né, no sistema. Então, o problema eu posso estar tentando abordar de várias formas, né? Eu posso colocar explicitamente todo mundo, ou seja, o meu polímero, né? Bem como os meus íons, o fluido solvente que está coordenando todos esses sistemas, né? Eu posso fazer de um outro olhar, né? Ou seja, talvez não olhar apenas do ponto de vista de átomo a átomo, mas a um certo conjunto de átomos onde as coisas não se alteram tanto, né? Ou assumir, né, como é feito no contínuo, um comportamento geral, onde aquele meu polímero que teria essa conformação bastante complexa e cheia de morfologia dele, cheia de reentrâncias e enovelamento, né? Ele simplesmente eu vou tratar ele como se fosse uma esfera, né? Então, todo o meu problema atomístico agora é traduzido dessa forma. A pergunta é até onde, que tipo de informação eu ganho ou eu perco quando eu vou estar fazendo esses vários níveis, né, de descrição. Tá? Então, nesse sentido, uma estratégia multiscala é, eu vou precisar, né, de alguma forma, fazer com que, se eu for fazer uma descrição híbrida, né, como aqui para cá, ou mesmo em cada uma dessas escalas, a pergunta é, que tipo de informação que eu obtenho nessa escala atomística que eu posso carregar para essa minha escala maior, né? Então, para isso, eu vou precisar criar uma certa consistência entre as energias, a interação entre essas partículas, né? E também o meio, né? Então, o meio dielétrico que eu teria aqui, ele vai ter que ser similar ou idêntico ao que eu teria nessa descrição, né? Ou mesmo as constantes elásticas, né? O comportamento mecânico desse meu material, ele vai ter que ser o mesmo que eu teria na escala macroscópica, né? Ou mesmo numa mesescala, né? Então, esses cuidados é o que a gente vai ter que estar sempre prestando atenção, e por isso que uma estratégia multiscala ela requer uma série de ingredientes, né? Então, o primeiro deles, e talvez mais importante, é a questão das energias e das forças envolvidas, né? Seja a nível atomístico ou a nível de mesoscala, né? De tal modo que a interação entre esses fluidos, né? Fluido-fluido ou fluido-sólido, eles sejam compatíveis, ou seja, o que eu vou estar descrevendo aqui, ela vai ter que ser a mesma em termos de escala e resolução, similar ao que a gente estaria descrevendo nessa escala. Então, a gente vai estar usando, né, essas propriedades, a energia e as forças, como uma forma de ponte entre uma escala e outra. Tá legal? Bom, o segundo passo é a parte estrutural, né? Ou seja, note bem, né? Aqui, se eu for descrever o meu polímero, né, que é de interesse aí para célula combustível, baterias, ele tem uma certa conformação, né? Então, ele tem uma certa... A morfologia dele, né, tem um efeito que vai fazer com que carga se acumule mais em uma determinada situação, né? Ou, por exemplo, se a gente pensar em termos de drogas, né, alguns ativos vão ficar mais próximos em determinados pontos do meu sistema, o que é bem diferente quando eu simplesmente descrevo esse sistema como simplesmente uma esfera, né? Então, a pergunta é, será que a maneira como esse polímero está estruturado, ele é reproduzido na escala, na mesoscala? Então, é algo que também tem que ser levado em conta na nossa descrição, né? E, finalmente, as propriedades mecânicas, né? Porque a resposta elástica do meu material, quando tem um fluxo, ou seja, se tem um escoamento acontecendo aqui, né? Isso vai estar mudando a resposta mecânica, e isso vai ter que ser recuperado ou descrito também nessa escala, né? Então, note bem os compromissos, né, que a gente estaria tendo
quando a gente vai estar fazendo essa transição, ou melhor, usando essa estratégia em multiscala, né? Então, essa aqui é a ideia. E, finalmente, a parte aqui, particularmente, fez problema, né? Que como ela envolve transporte de carga, né? Então, significa que você pode estar mudando o ambiente eletrostático, e esse ambiente eletrostático, se você não considerar essa mudança na tua descrição em mesoscala, que simplesmente você está fazendo uma média sobre todo mundo, né? Possa ser que nessa escala a gente não tenha uma boa descrição também. Então, essa que é na verdade, o problema, né? E, finalmente, a hidrodinâmica, né? Porque o escoamento, a permeabilidade desse sistema, ele vai ter que ser idêntico, né? Ao sistema que a gente tem na mesma escala, para poder permitir que a gente possa usar, por exemplo, as equações de Navier-Stokes, né, dentro do contínuo, né? Então, com isso, essas várias propriedades vão ter que ser levadas em contas, não todas elas simultaneamente, né? Obviamente, você tem um compromisso aí sobre o que é mais importante, fenômeno que você está interessado, mas note que aquilo que a gente conhecia, né, nas disciplinas de graduação, aqui é um pouquinho diferente, e por isso que a gente precisa estar introduzindo, né, esses métodos em multiscala para justificar, né, esses vários efeitos, né? Então, essencialmente, esse problema que eu trouxe, né, ele envolve várias dessas questões. Aqui você tem um polímero que ele não está carregado, né, e as interações de hidrodinâmicas, elas simplesmente não aparecem. Você depois tem uma limitação, nesse caso aqui, que pelo fato de você ter sais concentrados muito próximo à parede, né, você tem um efeito que você perde esse efeito de blindagem, né, do ponto de vista eletrostático, né, apesar de você ter uma certa informação do ponto de vista da hidrodinâmica, ou seja, da interação do fluido com o meio, né, da permeabilidade desse fluido, né, ele não necessariamente consegue capturar completamente o que está acontecendo próximo à parede. E aqui você tem a descrição completa do sistema, só que você cai no problema do custo computacional, né, e da limitação de quais tamanhos a gente vai poder estar descrevendo. Então, note que são vários ingredientes, né, necessários para essa descrição, e que a gente conseguiria poder estar, acho que com essas técnicas em multiscala, permitem que a gente possa, de uma forma coerente, sair desde a escala atomística e chegar no contínuo, carregando essas várias informações, né, que tem a nosso dispor, de tal modo que a gente possa casar e acoplar, né, as informações quanto às energias e forças, a parte estrutural, as propriedades mecânicas, o ambiente eletrostático e o comportamento hidrodinâmico daquele fluido, né? Então, é algo que precisamos ter em mente quando formos fazer essas estratégias aí em multiscala. Tá? Bom, então, já estou finalizando essa primeira parte da aula, então, essencialmente, como que a gente vai conseguir fazer essa costura, né? Então, a gente não tem uma fórmula mágica ou um método único que permita fazer esse tipo de abordagem, né? Então, por isso que na última aula a gente acabou trazendo várias possibilidades. E aqui a ideia é que, de fato, a gente sempre tenha em mente, né, essa necessidade de consistência entre as diferentes descrições, ou seja, a física que eu vou estar tratando, né, na escala nanométrica, ela tem que conversar com as leis, né, os modelos que você vai estar descrevendo no contínuo, né? Então, para isso, a gente tem várias opções, né? Uma seria indo da mecânica quântica para o atomístico, né? A outra seria do atomístico para nesse primeiro nível, né, para um nível de rede, e que a gente possa fazer o nosso sonho, né? Melhor, nossa missão aqui no curso é fazer esse caminho. Tá? Num primeiro momento, que a gente vai começar hoje, a dinâmica molecular, aí tem uma descrição a nível atomístico, né, das interações, fluido-fluido. Então, o fluido e o sólido, eles são descritos de uma forma atomística. E para eu poder fazer essa descrição, eu preciso ter uma descrição via mecânica quântica das interações, né?
todo esse conjunto de partículas agora vai virar uma distribuição, ou seja, um único ponto quando eu for na microescala, né? E aqui eu vou estar usando o método da rede Boltzmann, né? E significa que eu vou conseguir recuperar o que está acontecendo na dinâmica molecular, em termos das velocidades, do campo de velocidade, da termodinâmica, né, da viscosidade, densidade do meu fluido. Então, toda essa informação que eu obtenho na dinâmica molecular, eu consigo agora colocar dentro da rede Boltzmann, né, que vai ser um ponto na rede. E essa rede Boltzmann ela me permite, então, obter permeabilidade, né, em função da porosidade, para quem está familiarizado com são as curvas KP, né, essas relações, né, permeabilidade e porosidade, bem como a molhabilidade, né, ou seja, se o sistema é hidrofóbico, hidrofílico, qual o ângulo de contato, quais são as interações fluido-fluido, fluido-sólido. E com essas informações, agora eu consigo colocar dentro da descrição macroscópica, né, com Navier-Stokes, e eu consigo ver, a gente consegue obter, por exemplo, os campos de velocidade e pressão ao longo do processo, né? Então, note que essa estratégia é a usual na engenharia, né? Estado da arte que a gente teria em muitas das descrições em engenharia, e a gente vai estar trazendo agora, né, escorrendo em termos de tamanho de escalas, ou seja, pegando um pedacinho dessa simulação e olhando de uma maneira muito mais aprofundada, e pegando um pedacinho dessa simulação e olhando agora do ponto de vista atomístico, né? E a maneira como a gente vai fazer essa ligação, essas pontes, né, são essas figuras aqui, vai ser a partir dessas variáveis, né, que fazem essa costura entre as várias escalas, né? Então, se eu tivesse um método híbrido, o que ele estaria fazendo? A cada X passos, ele começa nessa escala, a cada X passos ele vai dar, para cada um desse grid aqui, ele vai dar uma checada na rede Boltzmann, e depois dar continuidade nessa escala, né? Ou vice-versa, né? Então, aqui você sai do discreto para o discreto molecular para um discreto de partículas, né? E aqui você vai carregando, então, as distribuições de velocidade que a gente vai discutir em mais detalhes nas próximas aulas. Então, mas essa aqui é o espírito, né, da gente poder descrever o fluido desde a escala nanométrica, né, a partir da dinâmica molecular, e carregar essa informação, né, para o contínuo, né, ao longo desse percurso, né? E aí as formas que a gente vai estar fazendo é tendo como descrever as energias e forças, as equações, né, em termos da hidrodinâmica, o meio elástico e esse meio eletrostático. Tá legal? Eu acho que com isso eu vou dar só para finalizar, a gente vai assumir aqui alguns pontos, né, que, essencialmente, na descrição da microescala, né, você vai estar tentando escrever aquele processo que é mais rápido, enquanto na descrição da macroescala o que importa são os processos mais lentos, né? E, essencialmente, a gente vai usar essa informação molecular para obter as leis constitutivas que nós temos na escala macroscópica, né? Ou seja, você vai alimentar, né, o macro, né, a partir de informação que veio a nível molecular, né? Então, um exemplo que eu vou trazer já na sequência, essa dinâmica de partículas em meio porosos, e eu vou dar como exemplo, né, o caso do acoplamento entre a dinâmica molecular e a rede Boltzmann, né, onde a minha lei constitutiva vai ser as equações de movimento, do momento, para Boltzmann, e no nível microscópico eu vou estar interessado em obter as propriedades de molhabilidade e viscosidade que eu vou usar como dados de entrada para a minha descrição macro, né? Então, acho que com isso, vamos dar 5 minutos, né, de intervalo, e se tiverem perguntas, fiquem à vontade de estar fazendo, tá? Eu vou parar aqui a gravação desse